E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Eu queria falar, ensinar, orientar, de acordo com a Bíblia, o que eu não poderia deixar passar. Isso é muito importante para mim. Eu não poderia estar aqui com vocês e deixar passar essa oportunidade de falar algo que diz respeito à sua vida eterna. Porque a vida nesse mundo, a prosperidade, a saúde, a família, a gente pode resolver depois, mas primeiro nós temos que priorizar o futuro da sua alma. Amém? Você diz assim, ô bispo, muitas pessoas dizem assim, bispo, me dá um segredo, o segredo dessa confiança em Deus, me dá um segredo da fé em Deus, me dá um segredo, porque tantas lutas o Senhor tem passado e tem permanecido, me dá um segredo, o que eu tenho que fazer? O segredo é aquilo que Jesus falou. Ele disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça. Então isso eu busquei quando eu tinha 19 anos de idade, e achei. Então, quando o achei, então esse achado, que foi o meu encontro com o Senhor Jesus, é o que tem sido a base, o fundamento da minha própria vida. Então eu posso falar isso para vocês. Eu posso ensinar isso para vocês. Eu sei que vocês têm problemas. Nós temos problemas. Será que tem alguém aqui que não tem problema? Ninguém. Todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos dificuldade. Todos nós enfrentamos situações dificílimas. Mas o mais importante não é resolver os nossos problemas circunstanciais, os problemas do dia a dia. Porque o mal quer que a gente fique distraído em resolver os problemas, justamente para a gente perder a visão do mais importante. O que é mais importante? O que é mais importante na sua vida? Sua casa, sua família, sua saúde, seu dinheiro, seu futuro profissional? Não! O mais importante não é o que está do lado de fora de você, mas o que está dentro de você. O que adianta a gente se preocupar com o nosso exterior se o nosso interior está mal? Não é inteligente, não é racional, não tem sentido. O que adianta eu estar perfeito do lado de fora, não ter rugas, ter cabelos bonitos, ter uma aparência deslumbrante, mas dentro de mim a tristeza, a angústia, a depressão, a miséria. Ninguém é capaz de consertar o meu interior, mesmo que eu tenha todo o dinheiro desse mundo, ainda assim o meu interior vai estar doente, enfermo. Então pense você, imagine nesse momento, você está bonita, bonito, você vai a uma festa,
você vai com a melhor roupa que existe, você coloca joias, as melhores joias, você vai no lugar mais importante desse mundo, você vai ser vista, apreciada, elogiada, por tudo e por todos. O que adianta tudo aquilo, se dentro de você há um buraco negro, um buraco de tristeza, de angústia e dor? Hein? O que adianta? O que adianta? O que adianta você sair no carnaval, dançar, ter prazer e etc, etc, etc. Mas na quarta-feira de cinzas, você está em cinzas mesmo. Você é a própria cinza. O que adianta? Então, Jesus conta a história, uma história, não é uma parábola, mas é uma história, uma realidade, um fato que não pode ser mudado. É um fato, aconteceu, e que serve como guia para a nossa vida, para a nossa cabeça, que serve para que a gente siga como um referencial para o futuro da nossa alma. Quando eu falo isso, eu temo e tremo, mas diz lá o texto, você pode ler comigo, eu tenho colocado isso no blog, Lucas capítulo 16, e no versículo, a partir do versículo 19, Evangelho de Lucas 16, e versículo 19. Queria que você prestasse atenção. Jesus diz assim, Jesus, Deus, não foi um apóstolo, não é uma história de um patriarca, de um apóstolo, foi o próprio Jesus quem falou. Havia, está escrito aí, havia o quê? Certo homem, quer dizer, havia, aconteceu, é um fato. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que é o que acontece hoje em dia. As pessoas se vestem bem, aquelas que podem, e que todos os dias se regalava esplendidamente, comia do melhor, bebia do melhor, vivia na casa mais confortável que existia, tinha todos aos seus pés, lhe servindo dia e noite, vivia uma vida nababesca. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro. Quando a Bíblia fala, dá um nome, identifica, é porque é um fato. Ele não inventou um nome, um Manuel da vida, não, mas foi um fato. Lázaro, coberto de chagas, que jazia, que estava deitado à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Você sabe, isso aí existe, você tem visto isso, sim ou não? Você já deve ter visto mendigos por aí, é ou não é? E ricos também, sim ou não?
Se você não viu pessoalmente, você viu na televisão, na revista e tal. Mas você viu, você conhece. Duas situações. Aconteceu morrer o rico, ou melhor, morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sabe o que acontece? Quando uma pessoa morre, e ela viveu na justiça, quer dizer, ela viveu dentro de um padrão bíblico, a palavra de Deus, obedeceu a palavra de Deus, não uma religião, não significa que a pessoa viveu numa religião, não estou falando de religião, eu estou falando de ter vivido uma vida de fidelidade, de obediência à palavra de Deus, amém? Não significa, nem todos os religiosos obedecem à palavra de Deus, nem todas as pessoas que frequentam a Igreja Universal do Reino de Deus obedecem à palavra de Deus, essa é a realidade. Está se falando de uma pessoa que viveu a fé, que vivia jogado à porta do rico. Por quê? Porque esse fato aconteceu no Egito, quando os judeus eram escravos dos egípcios. Esse rico era um egípcio, e o escravo, o Lázaro, era um escravo, mas que não tinha serventia nenhuma, porque ele era doente, era enfermo, ele estava apodrecendo. Então largaram ele para lá. Então esse mendigo Lázaro era um homem judeu que confiava em Deus, que confiava no Deus de Abraão, que vivia a sua fé de acordo com os ensinamentos da lei de Deus. Ele, coitado, vivia uma vida lastimável por conta da situação do seu povo. Enquanto ele estava caído à beira do caminho, os seus irmãos, os seus compatriotas estavam sendo escravos lá dos egípcios. Então, ele morreu. E quando a pessoa morre, escute bem que eu vou lhe falar, e não esqueça disso. Quando uma pessoa morre na fé, servindo a Deus, não importa se ela é pobre, se ela é rica, se ela é feia, bonita, não importa a religião, melhor que não tenha religião, mas quando ela morre vivendo na justiça de Deus, na justiça. Então essa pessoa, quando morre, ela é justa diante de Deus, especialmente quando a pessoa tem em Jesus o Senhor e Salvador da sua alma. Quando ela vive e pratica a palavra de Jesus, ela está seguindo Jesus, ela está andando na justiça. Quando essa pessoa morre, imediatamente, instantaneamente, ela fechou os olhos, imediatamente os anjos já estão lá para tomar na sua alma e levar para o lugar de justiça. Imediatamente. Isso é o que vai acontecer comigo e com todos os que viverem na justiça. Então, quando morreu Lázaro, diz o texto, os anjos, o quê? O quê? Ser levado, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado. Você verifica que aqui o texto diz assim, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado, quer dizer, continuou, o texto continua. Compreende o que eu estou falando? Não fala assim, ó, aconteceu, morreu o mendigo e depois de algum tempo, não. Imediatamente morreu, os anjos levaram para Deus. Não é uma glória isso? É ou não é?
é uma glória, é uma riqueza incalculável, vale mais do que todo o ouro desse mundo, você ter certeza para onde vai a sua alma. Agora, por outro lado, diz o texto assim, morreu também o rico, olha só, morreu Lázaro e foi levado pelos anjos. Morreu o rico, o que aconteceu em seguida? Foi sepultado. Imediatamente após ter sido morto, foi sepultado. É assim que acontece. Quando a pessoa vive no pecado, quando a pessoa vive na prostituição, quando a pessoa vive na mentira, quando a pessoa vive no engano, quando a pessoa vive no roubo, quando a pessoa odeia, quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa mata, quando a pessoa assassina, quando a pessoa faz tudo que é injusto, tudo que não presta, quando ela morre, não tem jeito, ela é enterrada. Vai para o sepulcro, vai para a sepultura. Agora, quer dizer, não tem anjos, não tem ninguém para vir resgatar a sua alma. Não. Porque ela morreu na injustiça. O justo juiz tem os seus anjos preparados para imediatamente após a morte dos justos, daqueles que morreram na fé no Senhor Jesus, a fim de resgatá-los para o lugar especial. Porém, os injustos, os pecadores, os que não deram a mínima para o que Jesus veio oferecer, que é a salvação, que estão dando uma banana para Jesus, essa é a realidade. Choram quando veem o filme dele, chorando, sofrendo, mas não entregam suas vidas para ele. Então, desprezam todos os feitos que Jesus realizou aqui na terra. Então, essas pessoas, quando morrem, direto para a sepultura. Aí, o que acontece? Aqui não fala, aqui não diz assim, os anjos levaram para o inferno. Não, os anjos não. Mas a gente sabe, a gente tem visto isso. Quando a pessoa morre sem Jesus, ela é considerada o quê? Hein? Não, ela não é condenada. Ela não foi julgada. Quando a pessoa morre sem Jesus, ela não é condenada imediatamente. Ainda não é condenada. Mas ela vai direto para onde? Porque o inferno é o lugar de quem? Dos injustos. O inferno é lugar dos injustos. É simples entender isso, muito simples. Presta atenção, legal, você vai entender melhor. Por exemplo, eu vivo a minha fé com a minha família. Então, na época de carnaval, ao invés de fazer como a maioria que vai para o samba, vai dançar, vai pular, vai se alegrar durante 4, 5 ou uma semana, eu me reservo a ficar no meu canto, separado desse povo que quer alegria. Por quê? Porque eu não me sinto bem. Eu não me sinto bem, nem assistir, nem ver o que está acontecendo. Eu nem quero saber o que está acontecendo. Me dá nojo de assistir aquilo tudo. Então, eu me recolho ao meu lugar. Por quê? Porque aquilo ali não é o meu ambiente. Não é ambiente de justiça.
Ali é o ambiente de prostituição, de traição, ninguém é de ninguém, as pessoas colocam uma máscara e passam de mão em mão. É ou não é? É uma esculhambação, é ou não é? Eu pergunto, há ordem no carnaval? Por quê? Porque é festa da carne. Morreu o rico e foi sepultado. Em seguida, diz o texto de Jesus, em seguida, logo em seguida diz assim, no inferno, vírgula, no inferno, estando em tormentos, não tormento, tormentos, muitos tormentos. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu, Deus permitiu que ele visse. Ele viu Abraão na sua glória. Abraão foi um amigo de Deus, chamado amigo de Deus. Ele viveu a sua fé em Deus, a sua obediência ao Senhor Deus. Ele foi um exemplo de fé. E Deus o conservou vivo e saudável até 175 anos. Era amigo de Deus. Então Abraão, num determinado lugar, numa boa, e Lázaro junto de si, quer dizer no seu seio, junto de si. Ele viu, estando em tormento, ele viu esse lado. E então, já que ele estava vendo, ele clamando, disse, pai Abraão, agora ele chama Abraão de pai, como se isso resolvesse o problema. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Estou atormentado. Você sabe o que significa estar atormentado? Você deve estar acostumado a sofrer. A gente costuma sofrer por determinados problemas que a gente enfrenta na vida, não é verdade? Sim ou não? Sofrer por um amor não correspondido, sofrer por um filho viciado, sofrer por uma filha que saiu de casa, sofrer pelo marido que abandonou a casa, os filhos, e deixou você sozinha para cuidar dos filhos, sem emprego, sem nada, sem ninguém. Você sofre. São sofrimentos, mas tormentos, meu Deus do céu. Então, o tormento é algo infinitamente pior do que um sofrimento. Quando uma pessoa sofre no corpo, sofre muita dor, então existe uma coisa chamada morfina, que alivia a sua dor, não é assim? Mas o tormento não existe morfina. Nada é capaz de aliviar o tormento. Assim era a condição do rico. Não porque ele era rico, não era porque ele era rico que ele estava no inferno, não. Ele estava no inferno por conta de ter confiado na sua riqueza. Ele confiou no seu poder econômico. Como muitos confiam na sua capacidade intelectual, como muitos confiam nos seus bens, nos seus patrimônios,
como muitos confiam no seu poder político, como muitos confiam na força do seu braço. Esse rico confiava nas suas riquezas, mas na hora que morreu, não tinha riqueza, não tinha nada que podia aliviar o seu tormento. Vamos falar a verdade, minha gente. Vamos falar a verdade. Em quem você tem confiado? Você confia na sua religião, nos santinhos, você confia nos amigos, nos parentes, nos entes queridos, você coloca seu coração nos seus entes queridos, nos filhos, nos netos, enfim, nas pessoas, nos bens, no patrimônio, no dinheiro, enfim, você confia, você coloca o seu coração em qualquer coisa. Quando você morre, não leva nada disso, você não leva ninguém, nada. Caixão não tem gaveta, minha amiga, meu amigo. Não tem gaveta. Caixão não tem um lugar, um espaço para colocar diplomas. Não. Muito menos o inferno. Há tormento constante. As pessoas vão para lá e ficam atormentadas, 24 horas por dia. Olha só o texto. Olha só. Mande que Lázaro refresque a minha língua com uma gota d'água. Porém, disse-lhe Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Parece que esse texto quer dizer: os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Coisa nenhuma. Nada disso. Tem nada, absolutamente nada de verdade nisso. Não é a interpretação certa. O rico vai para o inferno, como também o pobre, desde que eles não aceitem viver na justiça. Quando a pessoa faz o que não presta, ela gosta do que não presta. Não é assim? É ou não é? Quem não presta gosta do que não presta. Ou não é assim? Então existem esses bailes, funks aí, não tem aquele negócio de trenzinho, não tem? Não tem isso? O trem elétrico só não vai quem já morreu? Tem ou não tem? Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Da safadeza, da patifaria. E quem não presta, quem gosta de safadeza, não vai também nesse trem? É isso. Quando a pessoa morre, ela vai para o lugar onde ela gosta, injustiça. Ela praticou aquilo, ela gosta daquilo, ela vai para aquele lugar. Aliás, o próprio inferno clama pelas almas daquelas pessoas que obedeceram os seus instintos aqui na terra. Então vão para o inferno. Então não tem nada a ver de ser rico ou pobre. Todos vão para o inferno, todos os que não andam na justiça. Todos os que não andam na justiça. Então, Abraão disse: lembra-te? Não pode. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então não há como haver transferência, troca, nada disso. Há um grande abismo. Então, ele diz: Pai, então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna. Olha como ele era egoísta. Pedia pela casa paterna, não a casa materna. Olha só que safado. Olha o grau de egoísmo que ele tinha. Manda a casa paterna, não na casa materna. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Não, Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém,
lhe respondeu: se não ouve a Moisés e os profetas, quer dizer, se não ouve a palavra de Deus, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, aquela linha de pensamento espírita, de que a pessoa vai para um lugar para ser purificada, é conversa fiada, e que ela volta aqui na terra e usa os médiums para falar, tudo isso é conversa para boi dormir. O fato é, minha amiga, meu amigo, preste atenção, que eu quero que você entenda isso. Neste exato momento, neste exato instante, agora, os parentes que morreram e estão no inferno, os parentes estão lá pedindo, pelo amor de Deus, que vocês não cheguem lá também. Nós vamos ter o dia dos mortos. Então, quando você pensar assim, vou levar um buquê de flor para depositar no túmulo da mamãe, do papai, do meu filho, do meu neto, do fulano, de Beltrano, do Cicrano, etc. Pense antes o seguinte: se você quer agradar o seu ente querido que está no túmulo, entregue a sua vida para Jesus, para não ir para o lugar onde ele provavelmente está. Provavelmente está. Porque ele está clamando para que os que estão aqui não venham chegar até lá. Porque as suas flores, as suas rezas, as almas, as orações, as missas, as velas acesas, nada disso vai resolver, nada disso vai mudar a situação. Você vai gastar tempo, dinheiro, vai gastar saliva e não vai resolver nada. Porque tudo isso que se manda fazer, que as religiões ensinam, é lorota, é conversa fiada para boi dormir. Não serve para porcaria nenhuma. Nada, nada. É comércio. É apenas comércio e mais nada. Eles é que estão desesperados, que estão atormentados, desesperados, pensando, será que o meu filho vai se converter? Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu sobrinho? Será que os meus entes queridos, meus irmãos vão se converter? Porque se eles não se converterem, eles vão vir para cá, para esse lugar de tormento. Salvo se você quiser ir para esse lugar de tormento, fazer companhia a eles. Eu não faço, eu não quero. Ainda que minha mãe estivesse lá, de jeito nenhum. Ela fique sozinha. Eu não vou para lá de jeito, nem por filho, nem por mãe, nem por pai, nem por ninguém. Sim ou não? Eu pergunto a você, esse pensamento que nós estamos passando para vocês, tem sentido? É racional? Quer dizer, não tem nada de emoção, de sentimentos. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão. Estão sepultados. Nunca os visitei. Nunca, jamais. E nunca vou fazê-lo. Se eles estão com Deus, graças a Deus. Se não estão, paciência, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer nada por eles. E nem eles por mim. Pense agora na sua alma. Viu como é importante o seu interior? Viu como é importante o que está dentro de você? Porque o que você vê no espelho é a casca. É a casca ou o bagaço. Sim ou não? As duas, ou você vê a casca ou o bagaço. Eu já estou vendo um pouco do bagaço. Eu estou um pouco me incomodando. O importante
é o que está dentro. É isso que me importa. É isso que é bacana. É isso que me dá força para pregar o Evangelho, para tentar ajudá-lo. É isso que me anima, que me sustenta. É isso que me dá força para continuar, para tentar ajudar aqueles que querem evitar o inferno. Porque cedo ou tarde, todos nós iremos para lá. Quer dizer, estou dizendo, cedo ou tarde, todos nós iremos para a sepultura. Agora, aqueles que vão para Deus e aqueles que não vão, cada um decide por si. Você decide pela sua alma. Use a sua inteligência, a sua razão. Use a sua cabeça. Você que é jovem e diz assim, mas eu tenho muito que aproveitar a vida. Vai, aproveita. Muitos que estão no inferno começaram pensando assim, vou aproveitar a minha vida. E quando deram conta, já estavam lá no inferno. Então, eu gostaria de orar, interceder a Deus pelas pessoas que honestamente, sinceramente, querem levar a fé no Senhor Jesus a sério, querem se arrepender dos seus pecados, querem deixar os seus pecados, querem abrir mão dos seus carnavais, querem abrir mão de suas paixões, abrir mão de tudo, toda a sua vida, porque para você receber a vida eterna, a garantia da vida eterna, você tem que entregar a sua vida, você tem que dar a sua vida para Jesus. Você não pode viver duas vidas, uma dentro da igreja, outra lá fora. Você não pode viver duas vidas, uma na fé e outra no mundo. Não pode acontecer isso. Ou você é ou você não é. Você não pode ser uma Raimunda ou um Raimundo, um pé com Deus e outro no mundo. Amém? Então, você quer, bispo, eu quero, eu estou disposto a pagar o preço, ainda que o mundo desabe sobre a minha cabeça, ainda que eu seja perseguida na minha casa, na minha família, os entes mais queridos, ainda que o meu marido me abandone, ainda que a minha mulher me abandone, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, ainda que eu seja escorraçada de casa por causa da minha fé em Jesus, eu não vou abrir mão dessa fé por ninguém, por nada nesse mundo. Nós temos uma novidade na igreja. Diante de tantos casos de mulheres sendo punidas na sua própria casa, no seu próprio lar, com a violência do marido ou a violência dos pais, os estupros, as agressões fortes que a mulher tem sofrido, nós temos agora na Igreja Universal um projeto chamado Raabe, dedicado exclusivamente às mulheres que foram violentadas moral e fisicamente. Então nós temos esse trabalho que obviamente está aqui também, inclusive no sábado, tem um stand de orientação, não é isso? Esse sábado é dia 24, dia 24, né? Dia 24 nós vamos ter um evento, não é isso? Uma caminhada das mulheres e... Bom, vocês veem aí os detalhes. E cada cidade no Brasil e todo mundo onde a Igreja Universal do Reino de Deus está, vamos ter essa caminhada. E no final da caminhada vai haver uma reunião para as mulheres. E as mulheres
que um dia foram violentadas e foram restauradas, vão falar, vão dar o seu testemunho, vão dizer, orientar como elas mudaram a situação delas. Então, às vezes a criança de 2, 3 anos de idade, menina, é violentada, até menino também, porque tem monstros à beça nesse mundo, não é, pessoal? Vai fazer o quê? Então, só a misericórdia de Deus para resolver esse problema. Então, você deve participar dessa caminhada. As mulheres devem se unir nessa e colocar a sua boca no trombone, porque você não pode ficar calada, você não pode ficar guardando, segurando, você deve fazer ou correr atrás dos seus direitos. Sim ou não? Concorda comigo? Sim ou não? Há casos de crianças, de moças que falam, que têm nos falado, olha, eu falei para a mamãe, mas a mamãe não acreditou em mim, ela acreditou mais no marido dela do que em mim, então eu tive que conviver com essa situação durante algum tempo, e às vezes a pessoa cria uma mágoa contra o sujeito, contra o agressor, e essa mágoa emperra que ela seja liberta dos demônios. É isso que acontece, é isso que o diabo faz. Ele cria situações para vacinar a pessoa contra a fé. Religião não resolve isso. Religião não resolve, nenhuma religião, nenhuma delas. Mas a fé viva no Deus vivo faz mudar essa situação. Então, nós vamos nos unir, nós vamos trabalhar, nós vamos orar mais, nós vamos, enfim, fazer o melhor para que você tenha o seu livramento, para que você possa herdar a vida eterna, porque o nosso objetivo é a vida ao seio de Abraão, não é verdade? É ou não é? É lá que nós queremos chegar, não é verdade? Então você deve juntar-se e não deve guardar isso. Eu não digo que você vai falar isso para pastor, mas procure a esposa do pastor, converse com ela, abre o coração para ela orientar, te ajudar, amém? Não fique guardando esse sentimento, porque quanto mais tempo você guarda, pior vai ficando. Você tem que abrir o coração. Você sabe que uma das maiores barreiras para que a pessoa fique livre do espírito imundo que está na vida dela, é o momento, é o sentimento de medo, de falar para outra pessoa aquilo que ela vem vivendo há tantos anos. Todas as pessoas que são fechadas, todas as pessoas que são muito tímidas, todas as pessoas que são muito sensíveis, que se ferem à toa, são pessoas problemáticas, são pessoas que sofrem por conta de um espírito imundo na vida delas. Então, como que você vai enfrentar essa situação? Como você vai esconder, você vai guardar, você vai ficar protegendo aquele câncer que está dentro de você? Não, você vai ter que colocá-lo para fora. Você tem que expor aquilo. Quando você rasga o coração, pronto, você é liberto daquilo. Que é a mágoa. Às vezes a pessoa fica com a mágoa de uma pessoa, de outra pessoa. Às vezes, muitas mulheres são magoadas com os seus progenitores. Às vezes eles já até morreram, mas elas continuam com mágoas deles, porque não abriram o coração. Então a melhor forma de você enfrentar essa situação é você confessando, mas não para qualquer pessoa, claro, você vai procurar uma pessoa
que tenha condições de lhe ajudar. Falar com qualquer pessoa pode até prejudicar, não é verdade? Então, você procure especialmente as mulheres devem procurar a esposa de um bispo, uma pessoa que já madura, uma pessoa já experiente. Você tem que rasgar o coração. Eu vou fazer oração para você agora, fique de pé se você quiser. Enquanto seus olhos estão fechados, eu quero te pedir, meu Pai, em especial por essa mulher que traz a marca da sua juventude, de um estupro, de um abuso, seja do pai, seja do padrasto, seja de um parente ou de um estranho, e que vem gemendo ao longo dos anos por conta dessa situação acontecida há muitos anos. O tempo não tem apagado para ela essas marcas. São marcas, meu Senhor, que só o teu sangue é capaz de apagar. Assim como as ondas, as águas apagam as marcas das pisadas, o teu sangue faz desaparecer aquele episódio ou aqueles episódios acontecidos há tantos anos atrás. E os traumas que ela vinha vivendo até hoje desaparecem e uma nova criatura acontece. Ah, minha amiga, você que talvez tenha sofrido uma situação dessa, um estupro, e você traz dentro do peito um sentimento cruel. Você traz um complexo de inferioridade por conta disso. Mas eis que Jesus te considera preciosa, muito preciosa. Ele muda essa situação agora. Ele conforta o seu coração. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele te faz preciosa, preciosíssima. E é o único que pode fazer isso. É o único que pode livrá-la de tudo que você sofreu, gemeu e padeceu. Então você pode cantar dizendo que para ti sou preciosa, que para ti tenho valor. Você pode cantar, porque é isso que acontece agora. Sinta-se preciosa e cante essa canção. Mas tu me fizestes entender que para ti sou preciosa, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és poder, tu és virtude e beleza, tu és a prova. Ele faz você sentir-se importante. Ele tira a tristeza e enche de alegria.
Ele tira o passado e faz novas todas as coisas a partir de agora. O que Ele fez com Maria Madalena, o que Ele fez com a mulher pega em flagrante adultério, Ele faz com você aí agora. Ele faz agora. Não se acanhe, não se intimide, nunca mais, porque agora você recebe o óleo do Espírito Santo. Você se torna o vaso cheio de óleo. A sua dor, a sua humilhação, a sua vergonha são substituídas pelo Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus aí agora. Isso. Curta a presença dEle. Isso. Meu amigo, você também. Você tem o mesmo direito. Todos têm direito. Todos podem. Receba agora o Espírito da alegria, o Espírito do amor verdadeiro. Isso, aleluia. Obrigado, meu Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. E todos os que creem digam amém, e graças a Deus, amém. Graças a Deus.